Olá, eu sou Suelen Rocha e hoje nós vamos fazer um podcasting para o site Autor Independente com o Roberto Guiraud. O Roberto ele é designer formado em 1990 pela PUC-PR. Ele é pós-graduado em gestão e produção editorial multiplataforma. Ele também é produtor gráfico e especialista na produção de livros por demanda, on demand, em baixa e baixíssima triagem, com mais de 350 obras realizadas. Ele também é proprietário das empresas Edição por Demanda, produtora de livros, direcionado ao atendimento de autores independentes, e da Livros e Autores, livraria de empréstimos de e-book para leitura online. Então, e ele também escreveu o livro Como Produzir um Livro para Chamar de Seu. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Explica pra gente o que você quis, qual foi o seu objetivo quando você escreveu esse livro, Como Produzir um Livro para Chamar de Seu. Pois é, Sueli, escrever um livro, sentar, se dar ao tempo de escrever uma história, já é um ato muito complicado na vida de uma pessoa. Tem que abrir mão de diversas outras coisas para que isso se realize. E quando esses textos chegam em minhas mãos, eu tenho que tratar com esse mesmo carinho. O carinho pela qual a pessoa teve em realizar esse objetivo. Até então, as pessoas não tinham aonde procurar respostas para resolver esses conflitos. Eu escrevi esse livro exatamente para tentar ajudar, mais do que qualquer outra coisa, os autores independentes, que não se sintam sozinhos. Ok. E quem são então esses autores independentes, Roberto? Quem que vem até você? Qual que é o perfil desse pessoal? Pois é, eles são pessoas super corajosas. A coragem deles de tirarem o texto da gaveta e publicarem, quer dizer, mostrarem para as outras pessoas, é enorme. É algo muito pessoal, né? É, muito dentro de si, né? Sim. Seja qual estilo o livro pertencer. Com certeza. Né? Vai por diversos estilos. Desde uma área mais técnica até um romance, algo assim, né? Exatamente. Quem já sentou para escrever sabe do que nós estamos falando. Com certeza. E qual que é o perfil desse pessoal aí? Então, a gente tem dois tipos de autores independentes. O primeiro tipo, ele quer comercializar seu livro. O interesse dele é ganhar dinheiro com a obra que ele está fazendo. Viver de escrever. Viver de escrever. Uhum. E o segundo são os outros interesses. Interesses que são dos mais variados. E são para esse tipo de público, e é para esse tipo de público, que nós direcionamos o livro. Interesses variados. Bacana isso, né? Veja, Sim. A pessoa não precisa pensar só em ganhar dinheiro. O livro tem outras serventias, como, por exemplo, só divulgar as suas ideias. Sim. Eu quero fazer um livro lá para minha família, por exemplo, contar a história do meu avô. Exatamente. Posso fazer também. Exatamente. Então aí, só que olha aonde isso nos leva. Nos leva a saber que você já tem um público para o teu livro. É verdade. Tá? Você não está escrevendo aleatoriamente, você não está escrevendo pensando que vai escrever por estar escrevendo, para jogar na gaveta. Quando você escreve, você já direciona esses textos ao seu público. Às vezes os textos ficam acumulados, e esse acúmulo de textos tornam uma obra. Sim. Não com o público destinado, mas a quem você vai entregá-lo a quem você escreveu, não literalmente. Esses autores independentes, quando você fala, são autores que procuram uma editora para fazer o trabalho, ou que não tem ideia de onde começar, não tem muita grana. Como é que funciona isso daí? Pois é, os autores independentes são pessoas como todos nós. Qualquer um pode ser um autor independente. Exatamente. A vontade de escrever está em todos, né? Agora alguns desenvolvem e outros não. Sim. O que acontece? Uma editora de livros, a editora, quando é séria, a editora de livros trata o seu livro não apenas como um objeto de arte, um objeto do conteúdo. Ela trata o teu livro como um produto comercial. Claro. Então o objetivo dela em relação ao teu produto, a ler o seu livro, a saber, a entender o seu conteúdo, a ver para quem vai ser vendido esse livro, o comércio, tudo a editora toma conta. Isso serve uma editora. Sim. Vamos lá, o nosso amigo autor independente tem isso para si. Ele não quer que uma editora tome conta das etapas que fazem a produção, a publicação de um livro acontecer. Uhum. A produção e publicação, porque a editora cuida de toda a cadeia.
Seria uma forma de não limitar, né, o serviço desse autor? Porque, de certa forma, então, a editora, ela limita mais, ela direciona mais. Sim, as né? editoras têm um papel importantíssimo Sim. na cadeia do livro. Sim, sem Veja dúvida. bem. Mas Agora, o independente quer poder tomar conta de tudo. Uhum. Mas livros que têm interesse comercial. Sim. Ok? O nosso grande público, eu acho que o público do autor independente, não é o público que tem interesse comercial na sua obra. Ele pode até ter, mas ao primeiro momento ele quer realizar. Entendi. Depois que ele realizar, pode ser o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, dele descobrir que ele é bom naquilo e a coisa acontecer. Então, já que a gente está falando disso daí, Roberto, qual que é a intenção de publicação desses livros, né? Já que você comentou aí que alguns podem ou não, como que funciona essa parte de ter a intenção de publicar um livro ou não? Ó, a intenção de publicação parte do pressuposto que você tem 6 perguntas respondidas para você. Ok. Depois do teu texto pronto, ok? Você já escreveu, você já sabe que vai tirar aquilo da gaveta, ou você já escreveu destinado à sua família, você já escreveu, o teu texto está lá pronto, né? Uhum. Então a primeira pergunta é óbvia, para quem que se escreveu esse livro? Ok. Tá? A segunda é, o que pretende com ele? Veja, qual é a pretensão sua? Você quer ganhar dinheiro? Você quer só entregar para as pessoas? Dá uma lembrança, né? Voltamos à terceira pergunta, que é importantíssima. Quem é o seu público? Quantas pessoas você Quer atingir? atinge? Você tem condições de atingir, né? Ok. E a quarta pergunta é, de que forma você age para que essas pessoas interessem pelo que você diz ou escreve? Porque lembre que você vai publicar uma coisa, essa coisa tem que ser interessante. Sim. Às vezes é interessante para mim, mas não é para o público. Então eu tenho que saber para quem eu vou dirigir ele, né? Exatamente. Claro. Ser interessante significa a pessoa pegar o teu livro e ir até o final. É. E, se possível, elogiar. É o melhor de tudo, Com né? certeza. Tá? Nisso recai no seguinte, recai numa credencial do autor. O autor começa a criar credenciais para si próprio, né? Para desenvolver os seus diferenciais, que é a pergunta seguinte, quais são os seus diferenciais? Por que diferenciais? Porque se você quer ganhar dinheiro com o livro, você vai ter que concorrer no mercado. Se você quer só entregar para a tua família, você está querendo agradar a tua família. Por que isso? Um objetivo diferente. Veja que bacana que isso que é fora é fora não, é dentro das vontades humanas, né? Mas parece longe da realização, né? Parece complicado, mas não é. Porque, veja, é uma situação que vai gerar um custo, né? Um investimento. Então, a pessoa tem que saber bem aonde ela está pisando. Exatamente. Né? Que aí cai no último item, que é fundamental para toda essa brincadeira de você querer publicar um livro e saber quais são as suas intenções. Você tem espírito empreendedor? Porque lembre, você tem 2 caminhos a seguir. O autor, o autor independente tem 2 caminhos a seguir. Ou ele vai para uma editora que vai cuidar do livro dele, ou ele próprio vai abraçar esse livro. A editora paga uma parte do valor de venda desse livro. Quer dizer, você vai ter uma porcentagem no custo da venda desse livro. Sim. Você, como autor independente, você vai cuidar de todos os Desde custos. Criar o conteúdo, a produção. Então, já que a gente está falando aí de como funcionam essas intenções de publicação, quais seriam os passos para uma publicação, para ela virar uma obra comercial, então? Porque normalmente eu tenho lá meu material, escrevi durante anos, tá tudo guardadinho no meu HD, mas eu quero colocar isso em prática e fazer com que vire uma obra comercial. O que eu tenho que fazer para esse material realmente